Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Margarete. Vocês já me conhecem e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula do artigo 37, tá? Artigo muito cobrado na maioria dos concursos públicos. São poucos concursos que não cobram esse artigo, tá? Quem assistiu a aula passada, é ótimo, nós vamos dar continuidade. E quem não assistiu, assista, tá? É muito interessante que você primeiro assista uma aula e depois assista a outra, tá? Nós falamos na aula passada sobre as espécies de cargo público, tá? E as formas de ingresso. Eu achei uma aula super interessante, não sei o que vocês acharam aí. Eu só quero voltar agora, rapidinho, no inciso que eu falei na aula passada. Mas por que eu vou voltar? Eu vou voltar porque as bancas geralmente cobram bastante esse inciso. Não é que eles cobram bastante, eles usam ele bastante como pegadinha, tá? E eu não quero ver vocês caindo em pegadinha, então vamos lá? Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Gente, aqui o que você tem que prestar atenção é justamente nisso. De até 2 anos. Então, pode ser de 1 ano? Pode. Pode ser de 6 meses? Pode. Pode ser de 1 ano e meio? Pode. Pode ser de 3? Não. Porque a lei diz que pode ser até 2 anos. Ela estabelece prazo máximo, mas ela não estabelece prazo mínimo, tá? E diz que prorrogável uma única vez, gente, ali está dizendo uma vez, então é somente por uma vez, num período igual àquele que foi da validade dele. Então, o concurso teve validade de 1 ano, ele só pode ser prorrogável por mais 1 ano. Foi de 2? De 2 anos a prorrogação dele, entenderam? Aí, outro inciso que está bem ligado nesse, o inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Gente, por que aqui está falando cargo e emprego? Quem assistiu a aula passada já sabe. Porque cargo e emprego você ingressa através de concurso público. Você precisa de concurso público para ingressar. Ou como servidor público, ou como empregado público, tá? Tem diferença entre eles? Tem. Vai lá e assiste a aula anterior, tá? Porque senão a gente não pode ficar voltando. Outra coisa, eu não vou falar de inciso por inciso. Vou pegar aqueles mais importantes, aqueles mais cobrados e a gente vai falar sobre eles, tá? Teve dúvida sobre algum inciso? Manda aqui. A gente faz uma aulinha rapidinha de 10 minutos e fala sobre aquele inciso. Eu falo diretamente com você. Você fala comigo no WhatsApp, no direct, e eu te respondo. Tá legal? Não tem problema nenhum. Só não deixa a dúvida ficar. Uma duvidazinha aqui, outra ali, é o que vai te derrubar numa prova de concurso. Tá? Vamos lá. Então, aqui tá falando de cargo e emprego, porque só para cargo e emprego é que você entra através de concurso público, tá? Agora, veja bem. Vou tentar usar um exemplo para que vocês entendam. Vocês prestaram concurso para alguma coisa, para professor. E esse concurso teve validade de 2 anos. E aí, antes de terminar a validade dele, ele foi prorrogado. Então, ele passou a 4 anos no geral, né? Bem, quando tem 3 anos e meio, lá faltam 6 meses para o concurso expirar, eles vão lá e lançam um novo concurso para aquele mesmo cargo. Gente, pode lançar o concurso. Não vai poder convocar aqueles novos aprovados. Porque se houver convocação, vai ter que convocar do concurso anterior. Ah, professora, mas é só aqueles que estão lá dentro das vagas? Não. Porque quando se lança o edital, está lá escrito tantas vagas. Aquelas vagas estão asseguradas. Por exemplo, o concurso lançou lá, o concurso para professor, 10 vagas. Sua classificação foi 12º. Então, você passou dentro do número de vagas? Não. Você, então, tem uma mera expectativa de ser convocado. Mas aí, os 10 assumem, os 10 entram e a vaga fica lá fechada. Tem mais vaga? Tem o que você cobrar de vaga? Ah, o concurso vai expirar e eles não chamaram. Não, eles preencheram o número de vagas. Então, isso você não tem o que reclamar. Mas aí, o teu concurso foi prorrogado. Você é o 12º. Eles lançam outro concurso. Novo edital e abrem novo concurso. Aí, eles vão lá e convocam. O seu concurso ainda está dentro da validade. Na prorrogação, mas está valendo.
E aí eles convocam lá o primeiro convocado. Pode convocar? Não, vai ter que convocar aquele 11º. Vai poder convocar o segundo colocado? Não, vai ter que convocar o 12º. Por quê? Porque dentro do prazo da validade, quando se lança do concurso, aquelas pessoas que estão nas vagas remanescentes e têm simplesmente uma mera expectativa de serem convocadas, elas é como se zerasse e elas passassem aquela listagem daquelas pessoas que estão esperando para ser o número 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então eles têm que vir nessa lista convocando até que aquele concurso se expire e aí sim eles podem convocar os demais do concurso novo, tá? Do concurso atual, entenderam? Se ficou dúvida, isso aí é um pouquinho meio difícil de explicar, mas se ficou dúvida, como eu digo, manda mensagem que eu respondo, tá bom? Não deixa a dúvida ficar de jeito nenhum. Vamos pular alguns aqui, vamos ao 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Gente, vocês viram aqui? Tá até grifadinho aí, tá até de vermelhinho essa parte nos limites definidos em lei específica, no material de apoio aí de vocês, aqui na descrição do vídeo, tá? Gente, essa lei específica, apesar de ter sido posta aqui nesse inciso, né, em 1998, ela não existe até hoje. Não foi feita até hoje uma lei específica. Então, quem determinou foi o STF. Ele determinou o seguinte, que na ausência de lei específica para os servidores públicos nesse assunto direito de greve, tá? Então, vai ser regulada, o direito de greve do servidor vai ser regulado pelo direito de greve da iniciativa privada, tá? Outra coisa, que é uma dúvida muito grande, talvez seja de vocês, foi a minha um dia, talvez seja de vocês. Se o servidor fizer greve, pode ser descontado da folha de pagamento? Pode, com certeza será descontado. Na maioria dos casos é descontado. Por quê? Porque a lei permite. A lei só não permite num caso. Vocês sabem qual é? No caso daquela greve ter sido... Quem deu causa àquela greve foi um ato ilícito da administração pública. Entenderam? Gente, mas eu tenho um amigo que fez greve, é servidor público, fez greve e não foi descontado. Gente, também existe a possibilidade, o STF também julgou pertinente, que existe a possibilidade daquela administração pública entrar em acordo com o seu servidor e haver uma forma de compensação pelos dias parados, tá? Mas isso não é lei. É uma possibilidade que existe para a administração pública com o seu servidor. Cada administração com os seus servidores, tá? Agora vamos ao 8º. A lei reservará a percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de admissão. Gente, aqui nada mais é do que o direito de emprego às vagas reservadas às pessoas com deficiência, né? Apesar de estarem portadores de deficiência, a gente já sabe que esse termo não é mais usual. Principalmente você, professor, que vai prestar concurso. Não é mais usual. Existe, agora são pessoas com deficiência, tá? A gente tem que usar o termo correto. Mas aqui, como estamos falando de texto do direito, vamos falar assim, tá? Agora, vejam bem. Isso daí foi uma coisa que caiu por terra, se eu não me engano, em 2013, num concurso para escrivão de polícia. Para a Polícia Federal, para cargo de escrivão, se eu não me engano. Eles não reservaram a vaga para os portadores de deficiência. Mas o cargo, a complexibilidade do cargo permitia sim que a pessoa com deficiência pudesse exercer, né? Porque é um ato mais administrativo, né, do escrivão. Então, ele permitia. Então, entraram na justiça, tá? Recorreram. E após mais ou menos 10 meses, foi considerado que era uma coisa errada, tá? Que estava errado. Que tinha-se que admitir, que tinha que mudar. E tinha que se admitir os portadores de deficiência, as pessoas com deficiência, né? Que tinha sim que se reservar um número de vagas destinado
as pessoas que tinham deficiência, tá? As pessoas deficientes. E aí pronto, foi ponto pacífico, todo mundo foi mesmo fazendo isso e obedecendo a lei, tá? Vai ficar bem curtinha essa aula, porque eu tô pegando só os incisos mais importantes, tá? O 15º. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, gente, toda vez que tiver salvo, exceto, prestem atenção nesses incisos. Por quê? É aí que a banca vai lá, cata o inciso, muda uma coisinha, tira o exceto, tira o salvo e tenta confundir vocês, tá? Exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto do inciso 11, tá? 11º. Agora vamos ver lá quando é que pode ter sim acumulação, tá? Há de 2 cargos de professor. Por quê? Porque a gente sabe que a carga horária do professor permite isso, permite que ele trabalhe, que ele faça 2 jornadas de trabalho, então ele pode, tá? Há de cargo de professor com outro técnico científico, há de um cargo de professor com outro técnico científico. Um cargo, num ele é professor, no outro ele é técnico científico. Tem que ver bem esse técnico científico. Mas como a gente aqui está vendo no geral, e é isso, provavelmente vão cobrar na prova de vocês, só se atenham a isso, tá? Mas se fosse um estudo mais aprofundado, aqui tem muito o que falar, tá? Há de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, é aquilo que a gente vê. Gente, aqui fica muito fácil, e aqui é outra coisa que cai bastante prova, mas fica muito fácil. Professor, a gente geralmente sabe que o professor trabalha em mais de uma escola. Profissional da saúde, mais de uma escola. Então fica fácil de guardar, tá? A proibição de... 17º. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta e indiretamente pelo poder público. Gente, aqui o que está falando? O que está falando é que essa proibição consiste para todos aqueles empregados, para todos aqueles agentes públicos, porque agente público é todo aquele que trabalha para a administração pública, direto ou indireta, tá? Então, vamos lá. Administração direta, indireta e todas as suas subsidiárias, tá? Então, vamos ver. Foi agente público? Tá ali como agente público? Então, vai ter que observar essa proibição. Tem as ressalvas todas, mas vocês têm que prestar atenção aqui no texto da lei, tá? Vamos ao 19º. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação, tá? Agora, vejam bem, eu fiz até um esqueminha lá para vocês no material de apoio, que talvez fique mais fácil. A autarquia precisa de criação de lei para que ela seja criada, tá? Ela é uma pessoa jurídica de direito público. De todos os entes que nós falamos aqui, a única que é direito público é a autarquia, tá? E é a única também que precisa da criação de uma lei específica para que ela seja criada, tá? Sociedade de economia mista, ela precisa de autorização de lei. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado. É controlado, o controle da sociedade de economia mista tem que ser do poder público, tá? E ela é uma sociedade anônima. Fundação. Agora, a fundação aqui tem um parênteses. É autorizada por lei também. Só que ela precisa também de uma lei complementar. Olha lá, quando a gente fala cabendo a lei complementar, neste último caso, definir suas áreas de atuação. Ela precisa de lei complementar que diga onde ela vai atuar. Qual vai ser o papel dela ali, tá? Não se trata de todos os outros, empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. É só no último caso, no caso da fundação, precisa de lei complementar, tá? Que vai dizer como ela vai atuar, o que ela vai fazer ali, tá?
é uma pessoa jurídica de direito privado também. A única que é direito público, pessoa jurídica de direito público, é a autarquia. E a única também que precisa de criação de lei para que ela seja criada é a autarquia. Tá? É uma pessoa uma pessoa jurídica de direito privado, a fundação. E a empresa pública? Ela também precisa de autorização, é autorizada por lei, é uma pessoa de direito, pessoa jurídica de direito privado. O capital inicial dela, olha lá a observação dela. O capital inicial de uma empresa pública tem que ser 100% público. Depois podem existir investimentos, mas a empresa pública, o capital inicial dela tem que ser 100% público, tá? Ela é regida por qualquer forma admitida em lei. Companhia limitada, sociedade anônima e por aí vai. Qualquer forma admitida ela pode ser regida, tá? Agora eu queria falar para vocês aqui do inciso 22, o parágrafo 4º, tá? Os atos de improbidade administrativa importarão a suspeição de direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, vai acontecer o quê? Quando os atos de improbidade administrativa acontecerem, vão receber, o agente receberá todas essas punições, tá? Sem prejuízo de ação penal cabível. Aqui eu só parei nesse parágrafo para falar para vocês. Vocês sabem o que é improbidade administrativa? Gente, nada mais é do que quando esses atos ferem justamente o princípio da moralidade. Vocês lembram lá do LIMP, dos princípios da moralidade, não, dos princípios da administração pública, que estão lá no CAPT, tá? Que formam o LIMP, e o M é moralidade. Gente, não pode, quando fere esse princípio, existe a improbidade administrativa, tá? O 6º, eu vou ler aqui para vocês, e eu queria falar para vocês que esse 6º ele é um pouquinho extenso. E se lembra que eu falei para vocês que era bom a gente dividir esse artigo em diversas partes? Eu falei primeiro lá dos cargos e empregos, dos agentes públicos, tá? E agora eu tô falando aqui de outras coisas e eu queria deixar à parte esse parágrafo 6º. Por quê? Para que vocês entendam. Eu quero montar um esqueminha aí, talvez eu até publique lá só no Instagram, que pelo esqueminha vocês vão entender, tá? Aqui falando somente, eu acho que vocês não vão entender. Precisa ter sim um esqueminha para ver. Eu acho que muitas vezes a gente é visual e vendo aquele esqueminha ali escrito fica muito mais fácil da gente decorar. Não é da gente entender, porque é aquilo que eu falo. Quem entende aprende melhor, tá? Vou ler o 6º para vocês. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Gente, aqui nada mais é do que aquilo que a gente fala no Código do Direito do Consumidor. Eu sou dono de empresa, eu tenho um funcionário, os atos que o meu funcionário faz, sou eu que respondo, tá? É basicamente isso, mas eu vou montar um esqueminha bem direitinho para vocês e vou publicar no Instagram, tá bom? Espero que vocês vão lá, curtam e entendam. Gente, qualquer assunto que vocês tiverem, dúvidas, manda, que também as dúvidas formam a aula. Vocês também estão me ajudando a fazer uma aula melhor para vocês. Se eu não tenho o direcionamento de vocês, gente, eu também fico perdida. Eu estou começando agora. Eu estudei do meu jeito, eu fiz do meu jeito há bastante tempo atrás e agora eu estou tentando ajudar vocês. E preciso da ajuda de vocês para que vocês me orientem. Ó, professora por ali, ó, professora por aqui, tá? Ninguém nasce sabendo e mesmo com a maior vontade de acertar, às vezes a gente não está falando a linguagem certa. Eu preciso do feedback de vocês, tá? Gostou da aula? Deixa o like. Por favor, vão lá no Instagram, sigam a gente, tem material lá. São materiais curtinhos, que você que está estudando, às vezes você printa a tela e só de você olhar aquilo você se lembra da matéria, o jeito de fixar. Diquinhas rápidas, curtas, diretas,
tá? Entre, vai lá no Instagram, sigam a gente, curtam tudo, compartilhem, convidem os amigos, que eu ficarei muito grata. E, gente, entra lá para o nosso grupo VIP no WhatsApp. Por quê? Porque lá no grupo é um contato mais próximo, mais íntimo, é mais fácil da gente falar. Você fala diretamente comigo, eu te respondo diretamente, de forma privada, tá? Então, um beijo, uma boa noite, uma ótima semana. Espero que vocês tenham gostado da aula e mandem sugestões, tá? Se ficou alguma dúvida aqui, se querem falar de algum assunto específico, mandem sugestões, tá? Um beijo, boa noite.